Bom dia a todos. Agradecemos a Deus, a Jesus e aos espíritos mentores da casa e a direção da casa por nos confiar a tarefa de apresentar essa exposição de hoje. E obrigado a vocês, encarnados e desencarnados, por estarem aqui nos ouvindo. Nós vamos conversar sobre a parte mais árida da doutrina espírita, que é a parte filosófica. Não é um capítulo que desperta aquela emoção que sensibiliza as fibras da alma, mas que desperta o raciocínio, que nos leva a uma vida melhor, a lucidez que precisamos para ir em frente. Nós vamos falar de a lei do progresso. E quando estávamos fazendo a pesquisa, consultamos diversas obras, e a única obra que nós encontramos que fala efetivamente da lei de progresso de uma forma consentânea com a doutrina espírita e com as leis naturais de Deus foi em O Livro dos Espíritos. E nas obras, em nenhum outro lugar se fala em progresso de uma forma tão completa e de uma forma tão esclarecedora como em O Livro dos Espíritos. Nós vamos estudar o estado de natureza, a marcha do progresso, os povos degenerados, a civilização, o progresso da legislação humana e a influência do espiritismo no progresso. Não podemos deixar de relembrar que, para bem compreendermos qualquer exposição espírita, nós precisamos ter conhecimento dos princípios que regem essa doutrina. A crença em Deus, a crença na imortalidade da alma, na pluralidade de mundos existentes, nas reencarnações sucessivas e na comunicação entre os planos material e espiritual. Aceitar esses princípios, ainda que como hipótese, nos conduz à melhor compreensão de tudo que é dito numa tribuna espírita. Nós vamos começar com o estado de natureza. Em O Livro dos Espíritos nos diz que o estado de natureza é o estado primitivo e nele a felicidade se assemelha à dos animais. Nós temos entre nós muitos saudosistas que dizem que a vida feliz, a vida bela, é a vida em harmonia absoluta com a natureza, sem o progresso e sem a civilização. Primeiro que a lei do progresso é uma lei natural, estamos sujeitos a ela e, como toda lei, será cumprida. Segundo, que esse estado de coisas sem a civilização nos coloca num estado completamente material, regido por instintos e não pela inteligência, e a média de vida não ultrapassava 30 anos. Em cada tribo que vivia em estado de natureza, nós tínhamos 2, 3, às vezes 5 anciões e o restante jovens guerreiros que morriam pela força das lutas para a sobrevivência ou entredevorando-se nas lutas materiais. Então, o estado de natureza que muitos pregam é diferente da lei natural e não é um estado de felicidade com base em fé e raciocínio, é um estado de felicidade dos animais. A doutrina nos diz ainda que
a civilização é incompatível com o estado de natureza, ou ao contrário, certo? O homem, atuando na natureza, modifica o cenário e permite que o planeta seja ocupado por mais e mais espíritos encarnados. Vamos imaginar, de um raciocínio simples, como estaríamos no planeta sem a Revolução Industrial, que passou-se a produzir bens de consumo em massa e atender a todas as necessidades, principalmente alimentares. Sem essa produção em massa, sem os transgênicos, nós não teríamos a produtividade de alimentos suficiente para manter todos no planeta. Então, a civilização nos trouxe isso. A lei natural contribui para o progresso da humanidade. Lei natural não é estado de natureza. Estado de natureza é a natureza tal qual foi concebida e criada. A lei natural é uma lei de Deus. E dentre as leis naturais, o Espiritismo, ou a doutrina dos Espíritos, nos revelou uma delas, a principal e a que é objeto do nosso estudo, que é a existência de uma dimensão espiritual desconhecida daquele que vive em estado de natureza. E a doutrina nos diz ainda que retroceder é contrário à lei do progresso. Nós podemos estacionar por algum tempo, mas jamais retroceder. Então, nesse capítulo, vamos deixar claro a existência de um estado de natureza, que é o estado primitivo do homem, muito próximo da animalidade. Isso vai ser esclarecido mais adiante no resumo. E a lei natural, que é a lei de Deus, que, de acordo com a questão 821 de O Livro dos Espíritos, está escrita na consciência de cada um de nós. Em seguida, vamos estudar a marcha do progresso. O homem não pode deter a marcha do progresso, mas retardá-la com graves consequências para si. Muitos de nós, por acomodação, por receio do novo, por medos que sequer conhecemos, tentamos reter o avanço das coisas. O novo realmente assusta, porque nos tira do conhecido e nos coloca para raciocinar, trabalhar, aprender e a lidar com o que está chegando. Muitos de nós aqui, inclusive eu, que estamos chegando mais ou menos à faixa dos 30 anos. Os jovens não vão compreender bem o que nós estamos dizendo. E nós, até determinado momento da nossa existência, vamos colocar aí anos 90, nós tínhamos um domínio absoluto da matéria. Nós tínhamos as nossas máquinas de datilografia que registravam no papel tudo que precisávamos fazer. Nós tínhamos os nossos Fusca da Volkswagen, que com um alicate, uma chave de fenda e um arame, nós conseguíamos fazer qualquer coisa neles. E hoje nós temos automóveis avançados, que quando ele dá defeito, nós temos que parar, chamar um guincho para levar numa oficina e entregar um mecânico especialista que também não sabe nada sobre aquilo, que vai tirar uma placa, um computador vai fazer um diagnóstico, tirar uma placa e colocar outra no lugar e o veículo vai funcionar. Ou seja, nós saímos de condutores para passageiros. Nós entramos numa nova fase do progresso da humanidade, em que o todo conhecido e dominado ficou para trás, e hoje nós estamos vivendo um futuro que tudo é diferente e que nós vamos levar pelo menos uns 2 milênios para assimilar toda essa carga de informações e tecnologia que nos foi colocada à disposição na mudança de fase para planeta de regeneração. O impulso do progresso é natural e solidário. Os que se adiantam auxiliam
os outros no contato social. Deus onipotente é aquele que pode tudo. Poderia dar um planeta para cada um de nós. Poder para isso ele tem. Ao contrário de colocar 7 bilhões de encarnados e mais outro tanto de desencarnados no mesmo orbe. Por que ele fez isso? Pelo princípio da solidariedade que conduz ao progresso. Juntos somos mais fortes, em equipe trabalhamos melhor, e a única coisa que nós temos que fazer para essa solidariedade funcionar é sacrificar os interesses do eu. É muito difícil, porque cada um de nós tenta fazer o universo girar em torno do próprio umbigo. Nós ainda não conseguimos ver o todo e nos vermos como parte, pequena parte, importante e necessária de um todo. Ou seja, nós somos partes importantes, mas não estamos no controle das coisas. E sempre buscamos nos colocar no controle das coisas para nos sentir seguros. Nós estamos saindo daquela fase em que fomos educados a pedir e reclamar, e entrando na fase que nós temos que agradecer e contribuir. É um estado de consciência que nos permite ver melhor a obra do Criador e nos inserirmos nela com mais serenidade. O desenvolvimento do livre-arbítrio aprimora o intelecto, faz compreensíveis o bem e o mal, despertando para a responsabilidade pelos atos, e engendrando o progresso moral. A grande dificuldade é, mais uma vez, o novo que assusta. E muitos de nós preferem ainda anestesiar o espírito, se dedicar às distrações necessárias, importantes, mas não o sentido da vida, como pegar a camisa de um time de futebol e dizer: esse time é minha vida. Ou olhar para um ente querido: você é minha vida, você é tudo para mim. Nada disso. Nós somos livres, independentes, solidários, e precisamos enfrentar de frente, com a sinceridade que o espelho nos transmite, a nossa condição de criatura de Deus destinada ao progresso. Não podemos nos deixar escravizar a coisas, pessoas e situações e fechar os olhos para aquilo que nos vai proporcionar um amanhã melhor. Nós precisamos ter consciência, dentro de uma escala de progresso, que o que vivemos hoje, eu preciso dar atenção especial de vocês, o que vivemos hoje foi formado no passado. Nós escolhemos estar aqui e agora e passar por toda essa condição que nos está sendo proporcionada, como bênção de Deus. E nós, como pedintes mal agradecidos, ficamos reclamando daquilo que escolhemos como melhor para nós. E a nossa principal obrigação aqui é construir o amanhã mediante o resgate do passado. Olha que coisa belíssima. Nesse momento agora, nós podemos escolher quem vai ser o nosso amigo e quem vai ser o nosso inimigo na próxima encarnação, a depender da forma que tratarmos as pessoas. E nós somos muito sensíveis, nós nos deixamos molestar por coisas banais. Os interesses do eu, que deveriam ser sacrificados, são muito fortes, e a nossa vontade é muito frágil.
Vamos colocar uma cena corriqueira da vida. Imaginemos no hortifruti. Nós estamos para comprar cebola. Nos dirigimos àquele rolo de sacolas, estendemos a mão. Vem alguém, quando nós estamos quase alcançando, e puxa aquela sacola ali. Não precisa nem ser a última. E vem na mente, que violência. Não poderia esperar, é a minha vez. Nós criamos toda uma aura, por nada, de aversão àquela pessoa. E de repente aquela pessoa tira aquela sacola e entrega. E aí você se recrimina, dizendo: eu estava errado, eu pensei mal do irmão. Ele, ao invés de estar tomando o meu lugar, ele queria me fazer uma gentileza. Dá uma olhada como nós vamos em cima e embaixo, rapidamente, por coisas banais. Nós ficamos muito expostos à vontade alheia, aos atos alheios, quando o universo está aqui dentro. É daqui que nós temos que tirar a nossa fonte de felicidade. A partir do momento em que alguém que tomou a frente ali na sacola nos molestou, nós, na verdade, estamos colocando a nossa paz de espírito à disposição de quem quer que seja, e por muito pouco. Qualquer um, a qualquer momento, até com um olhar, até por não responder a um bom dia, pode nos irritar. Olha como nós somos frágeis. Nós perdemos o sorriso muito fácil, que é a mais bela expressão do Espírito. Então, a partir do momento em que nós tomamos a rédea das nossas vidas e tiramos o direito do outro de nos fazer alegres ou tristes, felizes ou infelizes, nós passamos a ser a nossa própria fonte de felicidade e vibrar em uma outra sintonia. O senso moral e o intelecto são duas forças que o tempo aprimora e conduz ao equilíbrio, mas essas duas espécies de progresso intelectual e moral não marcham lado a lado, mas se prestam mútuo apoio. E qual é a que vem primeiro? A que vem primeiro é a força intelectual, o progresso material. Sem a inteligência, nós não conseguimos compreender as leis de Deus e a necessidade do desenvolvimento moral. É necessário que o progresso se faça primeiro, que a inteligência se desenvolva primeiro, e o intelecto também é uma armadilha perigosa, pode nos conduzir à frustração, e sempre teremos esse resultado, para depois, frustrados por estarmos no ápice do desenvolvimento intelectual e não conseguirmos ser felizes, é despertada em nós a necessidade do desenvolvimento moral. É esse o momento em que descobrimos no outro o caminho para Deus. A marcha do progresso é lenta e se dá pela força das coisas, mas periodicamente é impulsionada por abalos físicos como as catástrofes ou morais como as revoluções sociais. Qualquer um que se debruce sobre a história para ler um pouco vai observar que de tempos em tempos alguma coisa que já estava construída ficou para trás, foi às cinzas e teve que ser reconstruída. Diversos são os exemplos. Da mesma forma, as revoluções sociais. As revoluções sociais é aquele estado de comoção em que nós passamos décadas organizando nossa vida social e financeira e de repente aparece um grupo de espíritos e muda tudo, muda um sistema de governo, morrem pessoas, perdemos bens e temos que recomeçar nessa ou em outra existência. Para que isso? Marcha do progresso, força das coisas. Qual o exemplo mais forte de mostrar o impulso do progresso?
a doutrina dos espíritos. Tinha uma base sólida construída pela religião ocidental, a Igreja Católica Apostólica Romana, que passou a ser questionada ao longo do tempo e, de repente, nós temos uma estrutura doutrinária completa que esclarece mais, sem negar o que a religião formal fez até hoje, que foi nos trazer até aqui. E como dizem os espíritos em A Lei do Progresso, não se dá a uma criança lições que só um adulto pode compreender. Então, essa primeira fase do progresso da humanidade foi necessária que nós fixássemos a crença em Deus, no Deus único, fixássemos alguns dogmas que nós não tínhamos capacidade de compreender ainda, então não vamos questionar determinados pontos por enquanto, mas chegou um momento que agora nós podemos questionar tudo, e essa é uma revolução social imensa que a doutrina dos espíritos está fazendo, silenciosa, sujeita às lutas terríveis, lutas intelectuais, lutas contra interesses pessoais, luta contra a matéria e luta contra os interesses do eu, que está sendo sacrificado pela força das coisas. A desordem e a confusão que antecedem aos impulsos do progresso germinaram durante séculos, até tornarem compreensíveis a necessidade do bem e das reformas. Quando é que nós mudamos voluntariamente algumas coisas na nossa vida? Quando nós chegamos a um ponto de saturação, em que aquilo já não é mais tolerado, em que aquilo já perdeu a utilidade, em que aquele modelo já se esgotou, em que nós olhamos para aquilo e o bem que ele nos proporciona nesse momento evolutivo é muito inferior ao trabalho que me dá mantê-lo. E aí nós mudamos tudo em nossa vida. Chegou-se ao ponto de saturação em que qualquer coisa na nossa vida já não nos é mais útil, nós precisamos mudar, e a mudança acontece naturalmente. Quem puder se antecipar pelo raciocínio, pela evolução moral, ganha muito tempo e evita muitos atalhos. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade, admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. Aí nasce um questionamento que é sempre debatido nas casas espíritas. Deus é o criador de todas as coisas. Sim. Então Deus criou o mal. Mas se Deus criou o mal, Deus não é bom. Porque alguém que é bom não criaria o mal. É aí que o raciocínio nos conduz à compreensão do que é bem, do que é o mal, ao ponto de concluir que nem bem nem mal existe. As nossas conveniências, os interesses do eu são atropelados pela lei do progresso, que ainda não é compreendida, e nós tomamos isso como mal. Nós somos colocados a viver lado a lado com irmãos ainda em estado de ignorância, que dentro da concepção de universo que ele tem, nos fere os interesses, nos tira os bens, e nos tiram até a vida material, e nós tomamos isso como mal, mas na verdade são estados de ignorância. A partir do momento em que nós compreendemos que a existência é transitória, a existência material é transitória, que o planeta é instável, ele muda a cada minuto pela força das coisas, e que a vida é eterna, a noção de bem e mal, compreendida como aquilo que nos alegra ou que nos fere, o sentido desaparece.
E nós passamos a ter um horizonte de progresso e meios de transformação, que são o que chamamos de bem e mal. E essa é a beleza dos desígnios da providência. O egoísmo, maior obstáculo ao progresso moral, é uma das alavancas do progresso intelectual. Olha que interessante. O egoísmo e o orgulho nos trouxe até aqui. Nós aprendemos a nos amar pela vaidade, a se achar bonito, a cultuar o corpo, a pentear o cabelo, a se maquiar, a se vestir bem, pelo orgulho e pela vaidade, e a nos firmarmos como personalidade, a desenvolver a nossa individualidade através do orgulho e do egoísmo, a querer, num estado de competitividade, se mostrar melhor que os outros, até chegar a um grau de pós-doutorado que esgota-se o conhecimento conhecido, cria-se coisas novas e ainda não se dá por satisfeito. É aonde o intelecto nos conduz, é aonde o egoísmo e o orgulho nos conduz. E mais uma vez, no estado de frustração que essa coisa nos conduz, nós passamos a despertar para alguma outra coisa muito maior e muito mais bela, que é a existência de uma dimensão espiritual. E hoje nós aqui presentes, que estudamos isso, que frequentamos a casa espírita, precisamos adequar a nossa conduta para essa dualidade, para o fato de estarmos em uma existência transitória e que existe um mundo espiritual, uma vida maior, e adequar nosso comportamento do dia a dia para esse fato. Enquanto nós tivermos interesses exclusivamente materiais, nós vamos estar estagnados. Enquanto nós não adequarmos o nosso agir à existência desse mundo espiritual e passarmos a agir como se ele existisse, fazendo investimentos massivos na vida futura, aprendermos coisas agora que vão ser úteis numa existência futura. Isso precisamos fazer urgente, a cada minuto, a cada dia, abandonando o edifício que está em ruínas dentro de nós. Ele vai cair na nossa cabeça. Se nós continuarmos anestesiando a alma, cuidando de interesses exclusivamente materiais, nos dedicando às distrações que a vida material nos proporciona, sem dedicarmos algum tempo razoável à nossa autoiluminação, nós vamos sofrer muito com isso, porque nós estamos na era do esclarecimento. Está na ponta do dedo de qualquer um de nós todo o conhecimento disponível da humanidade. E quando nós começamos a nos desenvolver com a ponta do dedo e encontramos algum obstáculo intelectual, daqui não consigo passar, a solidariedade que rege a lei do progresso nos impulsiona a procurar aquele companheiro mais adiantado que vai nos erguer a mão, nos esclarecer e permitir a compreensão daquilo que está nos impedindo de avançar. Esse é o modelo. No momento que vivemos, a nossa necessidade premente é despertar para a existência de uma vida espiritual plena, abundante, impossível de ser negada, e começarmos a adequar nosso comportamento a essa existência. Esse é o passo de progresso que nós estamos sendo chamados a cumprir nesse momento. Povos degenerados. Povos são individualidades coletivas que passam pela infância, pela idade da madureza e pela decrepitude. As raças rebeldes ao progresso vão se aniquilando corporalmente todos os dias,
E a sorte futura dos espíritos que compõem as raças rebeldes é igual às demais, e chegarão à perfeição passando por outras existências. Nós tivemos aqui no planeta a nação mais armada do mundo, que foi Roma. E Roma hoje é um ponto turístico, com ruínas. Nós temos hoje a nação mais rica do mundo, Estados Unidos, que é um país super armado, mas que não era tão armado quanto Roma. Roma dedicava 50% do orçamento ao exército, os Estados Unidos apenas 25%, que é Brasil, 1%. Por que que esse estado de coisas é? Por que que o Brasil é tão frágil belicamente? Por que que o Brasil, em comparação às grandes nações, é considerado como um país pobre, por não saber administrar as riquezas? O Brasil nunca vai se tornar uma potência econômica ou uma potência bélica, pela natureza dos espíritos que aqui aportam. Vamos pegar exemplos históricos simples. Independência do Brasil. O filho do colonizador, Dom Pedro I, chegou à beira de um riacho, montado a cavalo, levantou a espada e gritou: independência ou morte. Olhou em volta, ninguém morreu, olha, está independente. E o Brasil se tornou independente de uma colônia, por esse fato histórico, colocado dessa forma. A independência dos Estados Unidos, muito sangue rolou, certo? A independência de todos os países do Chile, vamos pegar da América do Sul, vamos pegar do Chile, 6 anos de luta e mortes entre os índios araucanos, os índios mapuches e os espanhóis, até os espanhóis serem expulsos e criar a nação chilena, certo? E o Brasil, de dimensão continental, foi libertado dessa forma. Vamos pegar um outro fato histórico simples: proclamação da República. O que se chama proclamação da República foi a queda do Império Brasileiro. Um general, se sentindo revoltado, porque um nobre havia conquistado o amor da vida dele, resolveu enfrentar a nobreza, ergueu a espada na Praça da República, que é a Praça Mauá, proclama a República. Caiu o Império Brasileiro. A queda do Império na França, chamada queda da Bastilha, a nobreza foi colocada na guilhotina e cortou a cabeça de todo mundo. Na União Soviética, na Revolução Bolchevista, o que aconteceu? Toda a família nobre, toda a família real foi morta, inclusive os descendentes, a não sobrar ninguém para o povo tomar o poder. E no Brasil, o povo não ficou nem sabendo que tinha sido proclamada a República, não sabia o que era, e nos tornamos República. Então, as coisas aqui se dão de modo diferente. Temos que pensar nisso e refletir nessas sementes de paz que estão sendo colocadas no solo brasileiro ao longo da história, que esse aqui vai ter um destino belíssimo, mas não vai ser nem bélico, nem econômico, mas vai ser um bom lugar para se viver, um lugar de paz. Vai dar agora com os Estados Unidos, né? Espero que role sangue por também, né? O progresso vai se fazer lá, sem dúvida. Assim, olha que pergunta fantástica. Essa pergunta foi a que me convenceu a ser espírita. Kardec pergunta aos espíritos, questão 797 de O Livro dos Espíritos: assim pode dar-se que os homens mais civilizados tenham sido selvagens e antropófagos? Olha que resposta elucidadora. Estamos falando aqui do Allan Kardec, estruturador e compilador de toda essa doutrina espírita, que fez um trabalho que quem lê a doutrina fala assim: isso é sobrenatural.
Tu mesmo foste mais de uma vez antes de seres o que é. Aí eu falei, se Kardec, que fez essa obra belíssima, já foi antropófago, então eu estou tranquilo. Na minha posição evolutiva aqui, eu vou chegar a Kardec e ele que me aguarde. O traço em comum que os povos terão no futuro é a caridade. E a chave do progresso da humanidade inteira é a força de atração por sintonia vibratória. Como é que se dá isso, sintonia vibratória? Nós somos emissores e receptores de energias. O passe é um exemplo típico disso. Os choques que nós sentimos, as dormências, a chamada parestesia no corpo, os pelos se arrepiarem por energia estática, nós estamos sempre interagindo energeticamente com o meio. E a nossa mente varia de estado vibratório para estado vibratório. O nosso estado vibratório predominante é que vai definir perto de quem e em que dimensão nós vamos viver. Assim se dará a sucessão dos irmãos ainda em estado de ignorância, que se tornarem compatíveis com a convivência com a Terra, para planetas em que eles se sintam melhor. E a permanência dos espíritos pacíficos aqui, por sintonia vibratória. No livro Nosso Lar, André Luiz narra ter passado 8 anos no umbral, pedindo ajuda, renegando a Deus, se sentindo injustiçado. Quando ele se humilhou, chorou profundamente e pediu socorro a Deus, o que é que aconteceu? O socorro chegou imediatamente? Não. O socorro já estava ali, os 8 anos que ele permanecia naquele lugar. Só que a condição vibratória dele não permitia ver. Quando ele se humilhou, baixou a sintonia, e elevou a sintonia e buscou a Deus, ele mudou o estado vibratório e passou a enxergar o socorro que sempre esteve presente na vida dele, e aí se colocou em condições de ser ajudado. Sintonia vibratória é mais ou menos isso. Eu acredito que isso exemplifique bem. Avançando ainda, civilização. A civilização é uma das fases que eleva a humanidade da infância para a madureza. Nós saímos do estado de natureza para uma organização social complexa, mas necessária à evolução de cada um. O mundo comporta todos nós e mais gente ainda. Não se preocupe com esse monte de gente que tem aí, não, que ainda está folgado. O desenvolvimento moral faz com que os vícios, as necessidades e as paixões que decorrem naturalmente da civilização sejam substituídos pela caridade cristã. O que acontece com a civilização? Vamos colocar os exemplos mais fortes. Homicídios sempre existiram, mas os vícios que ceifam a nossa juventude, como o crack, as drogas em geral, cigarro, bebida, são todos desenvolvimento da civilização. Existem espíritos que passam a vida dedicado ao estudo de substâncias que sensibilizam o cérebro para viciar os irmãos e torná-los financiadores de uma determinada massa ou de uma determinada indústria. Isso é um dos efeitos da civilização. Esses irmãos, quando tiverem o desenvolvimento moral com o intelecto altamente avançado, vão ser extremamente úteis ao progresso. Vamos pegar um exemplo qualquer, Madre Teresa ou Irmã Dulce,
As duas parecem até serem gêmeas, pela índole espiritual, espíritos do mesmo naipe. Elas sozinhas, corpos frágeis, com uma capacidade imensa de agregação de valores e distribuição de caridade. Um espírito só. Da mesma forma que um espírito consegue desenvolver uma droga que vicia milhões, um espírito só consegue ajudar milhões. A questão é a perspectiva do lado moral. Desenvolver o lado moral, o nosso potencial é imenso. Nosso potencial de crescimento. Não desenvolver o senso moral, a nossa perversidade é sem limite. No ápice da civilização, o moral e a inteligência estão igualmente desenvolvidos e as virtudes não mais têm obstáculos do egoísmo e do orgulho. Ou seja, o orgulho e o egoísmo, que são os motores do desenvolvimento material, quando o moral estiver desenvolvido ao mesmo nível do intelectual, não vão ser mais necessários. Nós não vamos precisar mais de interagir com tanta intensidade no mundo material. Progresso da legislação humana. As leis humanas decorrem das exigências da vida em sociedade e serão tanto mais estáveis conforme forem se identificando com a lei natural. As leis humanas sempre foram feitas pelos mais fortes. E o progresso da civilização humana está se tornando sensível, notório e inegável nesse momento que nós vemos com leis como o Estatuto do Idoso, a Lei Maria da Penha, que protege contra a violência no lar, principalmente a violência contra mulheres, crianças, pessoas indefesas no lar. Código do Consumidor. O mais forte já está começando a ser vergado e a se sujeitar às leis que favorecem os mais fracos. As leis ambientais que paralisam a construção de uma estrada, como aconteceu por 6 meses, a duplicação da Regis Bittencourt, que vai do Paraná ao Rio Grande do Sul, foi paralisada 6 meses, porque era o período de reprodução de uma ave daquela região. Então, o IBAMA falou, enquanto essa ave estiver se reproduzindo aqui, enquanto for o período de reprodução dela, não vão poder mexer no meio ambiente. E assim aconteceu. Então, as leis agora estão modificando a característica e não estão mais tendo a prevalência do mais forte. Nós estamos em período de transição, mas mais para frente vai ser mais compreensível e mais sensível isso. Com a justa compreensão da lei natural, lei de Deus, o concurso da lei humana não será mais necessário para as sociedades. Quando nós compreendermos melhor a Deus e suas leis, quando não precisarmos mais de muletas, quais são as muletas para Deus? O padre, o pastor, o ministro, o expositor espírita. Quando nós descobrirmos que a linha direta existe e que nós podemos nos orientar pela nossa própria consciência, quando nós estivermos aptos a contribuir e agradecer, as leis humanas não vão ser mais necessárias para nós. Nós vamos ser os nossos próprios fiscais. E não vamos precisar de autoridades nos dizendo o que fazer ou reprimindo condutas em desconformidade. A severidade da lei humana é proporcional ao estado de progresso da civilização e se abranda por força das coisas que conduzem ao progresso, e é o que acabamos de comentar para vocês. Influência do Espiritismo no progresso. Essa é a penúltima parte. Como conjunto de leis naturais,
se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade e ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Precisamos esclarecer esse conceito de um só pastor e um só rebanho não significa que teremos no futuro uma única religião. Não significa que teremos povos todos iguais. Não. Os climas, as latitudes não permitem que isso seja possível. Mas em todas as religiões do planeta, a lei, o conjunto de leis naturais do Espiritismo será incorporado, porque é lei de Deus observada pelos efeitos e não vai poder ser mais negada. Os embates que o Espiritismo enfrentou até hoje estão cada vez mais frágeis, menos sujeitos à razão, e nós estamos avançando. Nos últimos 10 anos, as casas espíritas triplicaram o número de frequentadores. Por que isso? Porque nós estamos sendo chamados ao raciocínio, chamados à responsabilidade pela condução do próprio destino. E é hora de nós assumirmos a nossa maioridade e nos conduzirmos de acordo com a nova condição que estamos sendo chamados a viver. A marcha do Espiritismo será mais célere do que a do cristianismo, porque o próprio cristianismo é quem lhe serve de base. O Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, foi estruturada em cima do cristianismo. O cristianismo tinha que destruir o materialismo e o paganismo. E o Espiritismo tem só que edificar, construir um novo edifício com as bases lançadas pelo Cristo há 2000 anos. Resultado da influência do Espiritismo no progresso da humanidade: destruir o materialismo, esclarecer as dúvidas quanto à vida futura, e isso está sendo suficientemente esclarecido para todos nós. Abolir os preconceitos de seitas, castas e cores. Ensinar a grande solidariedade que há de unir os homens como irmãos. Isso está sendo processado à revelia da nossa vontade. Não adianta resistir a essas forças, a esses efeitos da doutrina espírita, porque quem resistir vai ser atropelado, tal qual a formiga que tenta reter a roda da carruagem. Por último, meus caros irmãos, nós vamos trazer um quadro resumo do progresso dos espíritos e dos planetas. Eu peço a atenção de todos para nós, em apenas 2 minutos, compreender tudo que foi dito até agora. Nós somos colocados aqui na vida material num estado de animalidade. Ainda estamos em estado de humanização. O animal, os instintos, ainda prevalece dentro de nós com muita força. Basta ler os jornais, basta ver o tipo de literatura, o tipo de filme que se produz até hoje e ver que o animal ainda está preso. Até nos desenhos animados para as crianças, nós vemos que o animal está presente ali dentro. E em estado de animalidade, nós somos chamados a viver em mundos primitivos. Em seguida, nós passamos à condição de provas e expiações. Passamos a viver ainda em estado de animalidade, mas em mundos de provas e expiações. Mas aqui, nós vamos perceber, esse símbolo azul aqui é a influência do espírito, e esse salmão é influência da matéria.
aqui no grau 1 nós já começamos a ter uma pequena influência do Espírito sobre o nosso estado de animalidade. É quando começamos a entrar no estado de provas e expiações, a chamada lei de causa e efeito. Certo? Toda essa fase de animalidade que nós vivemos aqui, ela é regida pela lei de causa e efeito, certo? Sem a influência do Espírito. Agiu aqui, agiu unicamente com interesse material. Agiu aqui, agiu com interesse espiritual. E nós vamos nos mesclando fase a fase, encarnação após encarnação, certo? Nessa fase daqui, nós somos regidos pela lei do amor. É muito fácil distinguir quando agimos pela lei do amor e como agimos regidos pela lei de causa e efeito, certo? Quando nós fazemos uma maldade, ou quando nós fazemos alguma coisa que nós reprovamos, nós mesmos nos sentiremos sujeitos aos efeitos daquilo que causamos ao outro. E quando nós fazemos uma caridade, lançamos um olhar de esperança, um sorriso de alegria, consolamos, nós sentimos uma leveza de espírito, algo que nos permite nos sentir próximos daquela pessoa que ajudamos, próximo de Deus e derrubando todas as barreiras da desigualdade. Esse é o efeito da lei do amor, um estado de leveza, enquanto a lei de causa e efeito traz um peso nas nossas ações. Nós vivemos na lei de causa e efeito em mundos de provas e expiações, e começaremos a ser regidos pela lei do amor no mundo de regeneração. Em seguida, a lei do progresso vai nos impulsionar para um estado de angelitude no qual viveremos em mundos ditosos. Nessa fase aqui, eu quero contar com vocês, encarnados e desencarnados, porque eu tenho a maior curiosidade de saber como se vive num mundo ditoso. Quando vocês estiverem lá, voltem aqui por caridade e me digam. Muito obrigado a todos, muita paz.